capítulo 3, vamos falar sobre a implementação do plano de ação, começando pelas estratégias de evolução financeira. A fase de diagnóstico é fundamental para compreender o padrão de vida do cliente, seus hábitos de consumo e a forma como ele se relaciona com o dinheiro no dia a dia. É nesse momento inicial do trabalho de mentoria que todas as movimentações financeiras são cuidadosamente analisadas e classificadas, permitindo ao planejador entender como a vida financeira funciona na prática e quais são os comportamentos que sustentam a situação atual do cliente. Essa etapa de classificação é essencial para revelar padrões, recorrências e decisões que muitas vezes passam despercebidas pelo próprio cliente. No entanto, é importante olhar para frente e compreender que toda análise de extratos e movimentações financeiras tem como foco principal o passado, ou seja, aquilo que já aconteceu. Muitos clientes chegam ao início da mentoria com planilhas detalhadas, anotações minuciosas e registros completos de tudo que foi gasto ao longo dos meses ou anos. Esse esforço é louvável e demonstra preocupação com a organização financeira, mas por si só, ele não é suficiente para gerar transformação. O que efetivamente produz resultados consistentes não é apenas entender o passado, mas construir um caminho claro para o futuro. Sem uma direção bem definida, o excesso de dados pode gerar paralisia, insegurança e a sensação de que, apesar de todo o controle, nada muda de fato. É exatamente nesse ponto que entra a fase de implementação do plano de ação. Após a definição do plano de ação, a classificação dos extratos continua sendo importante, mas o foco do trabalho se desloca e é preciso passar da análise para a transformação. A análise deixa de ser apenas retrospectiva e passa a servir como ferramenta de apoio ao planejamento financeiro e à tomada de decisões futuras. O olhar se volta para frente, para a construção de uma rotina financeira mais funcional, previsível e alinhada aos objetivos de vida do cliente. O plano de ação tem como objetivo central definir as estratégias que serão adotadas para tornar a rotina financeira mais leve, com menos esforço e mais resultado. Ele busca reduzir o tempo e a energia mental consumidos pela gestão do dinheiro, ao mesmo tempo em que cria as condições necessárias para que os objetivos financeiros sejam alcançados de forma consistente. Esse processo não é estático. É o acompanhamento regular e próximo do cliente que permite ajustes constantes de rota e oferece as ferramentas necessárias para identificar pontos de melhoria à medida que a vida acontece. Cada cliente possui uma personalidade única, uma realidade financeira específica e um conjunto próprio de prioridades. Por esse motivo, o plano de ação nunca é padronizado, mas altamente personalizado. As estratégias são elaboradas respeitando o momento de vida, o nível de maturidade financeira e a capacidade de execução de cada cliente. Como exemplo de estratégias personalizadas, pode-se citar a definição da melhor forma de utilização das contas bancárias, seja por meio de uma única conta ou da separação em múltiplas contas com funções específicas. A frequência das reuniões de acompanhamento também pode variar, especialmente de acordo com o grau de fragilidade ou estabilidade do fluxo de caixa mensal. Clientes com maior estabilidade demandam um acompanhamento mais próximo no início, enquanto aqueles com estrutura mais sólida podem evoluir com encontros mais espaçados. A definição e o detalhamento das estratégias são feitos sempre em comum acordo com o cliente. Esse alinhamento é essencial para garantir que as medidas propostas sejam executáveis e sustentáveis no longo prazo. A partir desse momento, inicia-se efetivamente a implementação das estratégias que virão transformar a vida financeira do cliente, não apenas por meio de ajustes técnicos, mas pela construção de uma nova forma de lidar com o dinheiro, mais consciente, estruturada e alinhada aos objetivos de longo prazo. Com isso, finalizamos a aula de estratégias de evolução financeira. A próxima aula será a aula de validação das estratégias.